A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um programa Momentos com Deus. E eu quero já louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que estamos tendo de adentrar ao seu lar, de poder estar contigo. Quero dizer para você que Deus, neste momento, te manda um grande recado. Ele é contigo em todas as situações da sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vida próspera, mesmo que você esteja pensando como um dia pensou um certo homem. E para que você fique aí nesta incógnita, eu só vou ler o versículo desta passagem bíblica para que você esteja meditando um pouquinho enquanto nós vamos para um breve intervalo. Diz a palavra de Deus: e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Daqui a pouco nós voltaremos, porque esta pessoa é você. Você vai ensinar a muitos o caminho de Deus, e os pecadores a ele se converterão. Já já voltamos. Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus. E como eu havia falado, que este versículo, que talvez você já tenha identificado na sua Bíblia, não é? Talvez você já tenha realmente se comparado a ele, se identificado com este versículo, mas talvez você também esteja até um pouco preocupado. Será que Deus me daria esta grande oportunidade de fazer ou ser alguém que pudesse declarar com tanta confiança, com tanta certeza estas palavras? E eu vou dizer para você que sim. Nós estamos falando aqui justamente do rei Davi. Nós estamos falando aqui de Davi quando escreveu o Salmo 51. Quando Davi, ele reconhece o seu pecado diante de Deus e ele expõe o seu coração diante do Senhor. Eu quero recapitular contigo agora, já que nós sabemos que é o Salmo 51, então você já abre sua Bíblia, que eu sei que está aí do seu lado, e vamos juntos aqui ler alguns versículos que nos vai remontar em nosso coração toda essa possibilidade de sermos alguém segundo o coração de Deus, não é? Começando pelo versículo 6, quando a palavra de Deus diz a declaração do rei Davi: eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz de mim ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então aqui, queridos, nós estamos vendo o rei Davi clamando ao Senhor, pedindo insistentemente ao Senhor que trouxesse a ele a alegria de viver. Por que estava acontecendo isso com um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus? Isso acontece porque, como nós, Davi cometeu um pecado. Davi havia errado, Davi havia
de uma forma dolosa, planejado, tirar a vida de alguém, como se pudesse ficar nos ocultos os seus atos. Mas ao saber que Deus conhecia todas essas coisas, ao ser despertado pelo profeta Natã, Davi escreve o Salmo 51. Davi declara ao Senhor, e agora, como nós lemos no versículo 13, com toda a condição de fazer uma obra agradável a Deus, ou seja, de levar a efeito o ensinamento àqueles que transgridem, e também fazer com que estes tenham uma vida renovada e venham louvar e glorificar ao Senhor, vivendo em caminhos retos e verdadeiramente se convertendo ao Senhor. É isto que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que um dia Deus fez na minha vida e um dia também Ele ou já fez ou fará na sua vida. Vai depender de mim e de você. Vai depender de nós nos colocarmos na presença de Deus e entendermos que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Entendemos que Deus, Ele se preocupa com a nossa situação. Entendemos que Deus, Ele quer que nós venhamos a trilhar o caminho da salvação de forma plena e absoluta, observando todos os pontos. Se erramos, paramos, refletimos e continuemos a caminhar com o Senhor. E foi isso que Davi fez. Davi, ele não tinha a ciência, vamos dizer assim, o conhecimento, a profundidade de que quanto o seu pecado estava ferindo o coração de Deus. Mas no momento em que Davi, ele reconhece toda essa situação, no momento em que ele é alertado pelo profeta Natã, Davi, com o coração quebrantado, com o coração entristecido, com o coração buscador e zeloso pelas coisas de Deus, ele escreve o Salmo 51. A trajetória de Davi sempre foi uma trajetória vitoriosa por isso. Porque Davi sabia arrepender-se. Davi sabia voltar atrás de um caminho, mesmo que fosse equivocado, mesmo que fosse de forma involuntária. Davi não se escondia atrás de desculpas. Davi reconhecia realmente que o seu pecado foi muito doloso. Que a questão dele buscar esconder o seu pecado, ele acabou cometendo outros pecados. E neste momento é isso que eu quero dizer para você. Davi, ele quando escreve o Salmo 51, é como uma declaração direta a Deus. Às vezes nós queremos falar para as pessoas que erramos, que cometemos coisas que são desagradáveis, mas nos esquecemos que temos toda a liberdade de falar com Deus. E é isso que eu te convido neste momento. É neste programa que eu considero um programa especial, como todos o são, porque hoje nós estamos falando de nós mesmos, falando de uma introspecção, de olhar para dentro de nós mesmos, de sondar o nosso coração. Davi chega a um ponto de dizer, no versículo de número 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi, quando ele descobre esse pecado dele contra Deus, quando ele tem ciência desse pecado, ele denota que a sua estrutura, porque ossos são estrutura. Imagine um corpo sem osso, né? Imagine, é uma coisa até muito interessante, nós até vemos de uma forma assim um pouco mística, né? A questão do esqueleto humano, da estrutura humana, dos ossos humanos, né? Mas uma coisa interessante é que sem esses ossos, o nosso corpo seria um amontoado de carne e pele, né? De órgãos totalmente sem estrutura, sem se mover, porque não tem a estrutura. Davi estava sem estrutura espiritual. Davi estava sem paz, Davi estava numa situação muito difícil. Talvez você esteja passando por isso, por uma coisa que você tenha feito. Talvez você esteja passando por isso, por algum momento em que você agiu de uma maneira que desagradou a Deus. Mas uma coisa eu digo para você, nós não vamos escrever o Salmo 51. Nós não vamos ser Davi, mas nós vamos ser nós mesmos, diante de Deus, para falar com Ele acerca daquilo que necessitamos. Talvez de um recomeço na família, de um recomeço com um amigo, um recomeço com um irmão, um recomeço talvez no seu local de trabalho, alguma coisa que aconteceu, alguma dificuldade, um vizinho seu
que te dê uma palavra, alguém que você conhece e que talvez por coincidência, e talvez até que você considere uma infeliz coincidência, em um trânsito, não é? Te ofendeu porque você teve uma atitude talvez que não fosse tão correta, e você mesmo querendo ali se justificar, ficou algo no ar. Talvez seja o momento de você entender que este é o momento de falar com Deus. Talvez você nunca vai se encontrar, talvez você nunca vai ter a oportunidade de com alguém falar alguma coisa por conta das circunstâncias naturais da vida. Mas você pode falar com Deus. Você pode colocar diante de Deus a sua necessidade. A necessidade de ser aquilo que você julga não ser. Porque talvez você esteja pensando que você não é uma pessoa melhor. Que você não tem condições de ser melhor porque você, por ironia do destino, tem o destino de ser alguém que ande na contramão das coisas. Mas você sabe muito bem que Deus te criou a sua imagem e semelhança para que você possa caminhar com Ele. A sua imagem e semelhança para que você possa viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida próspera diante de Deus e diante dos homens. Então foi isso que Davi fez. Nós vimos aqui no versículo 13 Davi se colocando como alguém totalmente capaz de fazer alguma coisa. Isso me remonta muito a Isaías, depois que confessa seus pecados. Eis-me aqui, envia-me a mim. Fazendo um paralelo, a gente entende aqui que Davi estava dizendo, olha, eu agora vou fazer todas essas coisas porque Deus me restituiu. Porque Deus me deu de novo a alegria de viver. Porque Deus me deu de novo a condição de entender que a jornada não termina aqui. A sua jornada não termina aqui. Não é porque aconteceu um problema, não é porque aconteceu uma situação da qual você não teve controle de que a jornada terminou. Nós temos um Deus que quer nos levar em uma jornada. Se for para nos corrigir, que Ele nos corrija. No seu amor, na sua graça, na sua infinita misericórdia. Se for para nos agraciar porque estamos no caminho certo, entendamos isso com humildade, com carinho, entendendo que realmente somos passivos de erros, mas somos, acima de tudo, filhos de Deus. Então, o que eu quero te pedir neste momento é que você tire esse momento para orar, para falar com Deus. Tire esse momento para refletir. Enquanto você pensa um pouquinho, nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos. Momento de louvor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
queridos, estamos de volta. E eu acredito que durante esses momentos em que aqui estamos, tanto você quanto eu, conseguimos refletir sobre ser alguém segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não faz de nós pessoas melhores no que diz respeito à nossa vida, os nossos atos, pessoas infalíveis, pessoas que não vão, por algum motivo, errar, mas são pessoas que vão estar sempre compreendendo que é preciso retomar o caminho. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa. A palavra de Deus nos fala de caminho, não nos fala de estrada. Mas às vezes nós estamos na estrada e não estamos no caminho. Ontem pela manhã eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra de uma pastora, onde ela dizia justamente isso. Às vezes estamos na estrada e não estamos no caminho. A estrada, ela é longa, talvez até larga, nos possibilitando talvez algumas manobras, das quais nós venhamos talvez um pouco à frente, nos arrepender, nos sentir entristecidos. Mas uma coisa certa é, Jesus é o caminho. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho, Jesus. O caminho que pode mudar a sua história. Você que está nos assistindo neste momento, você pode ter uma certeza no seu coração. Jesus também te ama. Jesus ama a sua vida, Jesus ama a sua família, Jesus ama seus sonhos. Mesmo que os seus sonhos, por algum motivo, ainda não estejam na diretriz que Deus queira. Mas deixa Deus conduzir os seus sonhos, sabe por quê? Porque o meu sonho, para ele se cumprir, ele depende de um monte de situações à minha volta. Mas os sonhos de Deus, esses aí são cumpríveis na íntegra. Porque os sonhos de Deus são retos, são maravilhosos. São sonhos que nos traz a alegria de uma caminhada com Deus. Davi havia feito tudo aquilo. Davi havia, de uma maneira totalmente inconsciente, cometido um pecado. Mas depois de uma forma, de uma consciência totalmente secular, de uma consciência totalmente fora de Deus, Davi tentou conduzir aquela situação. E depois Davi descobre que tudo aquilo que ele havia feito foram coisas realmente que desagradavam a Deus. Está aí, você leia com calma, você leia com espírito de esperança, de alegria, não somente o versículo 13, que você vai ensinar e que pessoas vão se converter, mas todo o capítulo do Salmo 51, e você vai entender o que é buscar a presença de Deus e ter a confiança de ser restabelecido por Ele. A Bíblia nos diz que nós não devemos votar para não cumprir, mas quando votamos e cumprimos, isso agrada a Deus. Isso traz ao coração de Deus uma alegria muito grande. Estamos vivendo dias que consideramos difíceis. Estamos vivendo dias que consideramos dias de grandes dificuldades para as nossas vidas. Mas uma coisa eu sei, que mesmo nesses dias difíceis, Deus está conosco. Jesus Cristo está nos falando e o Espírito Santo nos orientando e nos conduzindo ao caminho da minha e da sua vitória. Nós vamos para o nosso momento de oração. E eu quero que neste momento você esteja aí na frente da sua televisão, não como um ponto de contato, porque o ponto de contato seu é com Deus, mas na frente da sua televisão, juntamente comigo, orando por esta causa que só você conhece. Só você e Deus conhecem. E por só você e Deus conhecer, é a hora de conversarmos com Ele. Senhor nosso Deus, Pai bendito, amado, neste momento, Senhor, eu quero me unir ao Teu filho, à Tua filha, a este ancião, a esta anciã, a este jovem, a esta jovem, a esta criança que neste momento, Senhor, se colocam diante de Ti em oração. Estamos, Senhor, neste momento, colocando diante do Senhor as nossas necessidades, o que precisamos,
o que necessitamos, Senhor, para termos uma vida que te agrade. Deus, o que seria de nós se não fosse a tua infinita misericórdia? O que seria de nós, Senhor, se tu não nos deste a oportunidade de termos nas nossas mãos esta passagem bíblica, onde declara, Senhor, que um rei, um monarca, um homem que levava a efeito tudo aquilo, Pai, que o monarca deveria levar. Tinha toda a realeza, tinha todo o conhecimento, tinha toda a autoridade, mas estava, Senhor, andando fora da maior autoridade que existe, que é a tua autoridade, que é o teu governo, que é a tua misericórdia, que é a tua paz. Por isso, Senhor, eu te peço neste momento, que o Senhor incline os seus ouvidos e estenda as suas mãos. Ouça, Pai, a oração que fazemos neste momento. Ouça o teu filho, a tua filha que ora neste momento a ti e te pede, Senhor, forças para continuar de forma agradável a ti, de continuar firme nos teus propósitos, fazendo a tua obra e levando a efeito, Pai, uma vida santa e agradável a ti. Pai, com as tuas mãos estendidas, que só possa alcançar o nosso coração a cada manhã e a cada final de tarde, Senhor, nós possamos te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos concedido e pela paz que tem reinado em nossos corações. Senhor, abençoa os lares que neste momento estão ouvindo a tua palavra. Abençoa também aqueles que por algum motivo não estão, Senhor, ouvindo esta palavra, mas precisam, Senhor, de um socorro bem presente, porque vivem momentos de angústia. Mas que o Senhor abençoe, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê paz, para que vivamos como filhos de Deus, como bem-aventurados aqueles que serão chamados filhos de Deus. Querido telespectador, que Jesus os abençoe, que vos dê uma noite abençoada e acredite, nós estamos escrevendo uma história e essa história é com Deus. Esse momento é com Deus. Fiquem na paz.